Bom dia, então vamos continuar terminar, né, esse curso com essa aula de exercícios e eh, então ideais de fatoração, né? Agora esses primeiros que você vê aqui são muito simplesinhos, assim, é só para lembrar que, por exemplo, a inclusão a inclusão eh, essa inclusão aqui, a gente viu que essas inclusões correspondem a condições de divisibilidade. Então, por exemplo, essa inclusão aqui é porque 50 divide 100. A gente viu isso, né? E 5 divide 50, então você tem essa inclusão. Lembra que a nossa notação, isso aqui acontece no anel dos inteiros, né? A nossa notação é que a nossa notação é que em um anel A, né, anel comutativo unitário, né, eu não vou escrever o tempo todo, se você tem um Rzinho pertencente a A, então o ideal, isso aqui é o ideal principal gerado por R, é Rx com X que pertence a A. É um ideal de A, né? E é o ideal principal gerado por A, e a gente viu que o ideal gerado por R está contido no ideal gerado por S, se é somente se S divide R, que significa que existe um Y pertencente a A, né, só para lembrar para você, tal que R é igual a YS. É isso que significa que um elemento divide um outro elemento dentro de um anel, né? E analogamente, se eu, no lugar de dizer eu tivesse um anel de polinômios sobre um corpo, por exemplo, sobre Q, então aqui são exercícios, mas na verdade são só para lembrar algumas coisinhas bem simples. X ao cubo menos 2x ao quadrado está contido em x ao quadrado, que está contido em x, e isso é porque x ao quadrado, porque x ao quadrado por x menos 2, né, é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado. Então, esse polinômio é divisível por esse polinômio, e esse polinômio é divisível por esse outro polinômio, né? E se você procurar ideais, tipo, você tem um ideal I numa anel A, e você procura um ideal J com a propriedade que J contém I, né? É a mesma coisa se I for um gerado por um Rzinho, então o ECJ vai ser necessariamente do tipo gerado por R, S com S que divide R. Então, procurar os ideais contendo I é equivalente a procurar os divisores de R, né? Que podem ser redutíveis ou irredutíveis, né? Por exemplo, aqui você tem esse divisor aqui é redutível porque é x ao quadrado, e isso na lógica das inclusões significa que vai existir outros ideais contendo ele, né? Porque ele admite outros fatores. E quem não tem fatores, ou seja, quem é irredutível, por exemplo, esse aqui é um polinômio irredutível, ou x, né? Isso aqui é irredutível, então ele é um ideal, esse ideal aqui é o que é chamado de ideal maximal, né? Mas toma cuidado porque eu estou falando de um anel muito específico, né? Vamos escrever aqui. Tudo que eu escrevi lá em cima, né? Vale em Q de X, né? Ou então, se você, nesse caso, eu poderia ter considerar outro corpo no lugar de Q, mas em Q de X, então, quando eu falo que um ideal gerado por um polinômio irredutível é um ideal maximal, isso vale em Q de X. Por exemplo, se você quer, não é um exercício,
por exemplo, em z de x, isso é só para falar para vocês, né, o que acontece em outro tipo de anéis. Em z de x você tem o ideal gerado por x, né? Vamos chamar isso aqui de A, né? Então, A está aqui. Será que existem ideais entre os dois? Ou seja, a gente viu que esse ideal aqui, no caso, se fosse um Q de x, se eu estivesse em Q de x, procurar ideais contendo ele significaria procurar fatores de x. Agora, em z de x não é assim, porque podem existir ideais não principais, porque a gente viu, por exemplo, qual é um exemplo de ideal não principal que a gente viu. O único que a gente viu é esse aqui. É justamente ele que está no meio. Então, o que é que acontece nesse caso? Que apesar de ele ser irredutível, o x, existe um ideal entre ele e A, que é esse aqui. O gerado por x é por 2, que não é o ideal principal, a gente viu isso, né? É, e a gente também viu que ele não é igual a A, né? E, bom, você tem que argumentar que ele não é igual a x, mas isso é fácil, né? Por exemplo, ele contém 2, né? O elemento 2 pertence a ele, mas 2 não pertence a x, né? Então, não pode ter igualdade aqui, certo? 2 não pertence ao ideal principal gerado por x, porque 2 não é um múltiplo de x, né? Certo? E 2 pertence ao ideal gerado por esses dois elementos, né? Porque 2 pode ser escrito como uma combinação 0 por x mais 1 por 2. Então, você lembra a nossa notação para ideal gerado por dois elementos, né? A e b, é igual ao conjunto das combinações ax mais by com x e y em A. Né? Isso é em um anel A qualquer, né? Anel, né? Isso aqui é só para lembrar a definição de ideal gerado por dois elementos, né? Então você entende que esse aqui é exatamente uma coisa desse tipo, é uma combinação de x e de 2, que são os dois geradores dele, né? Que me dá 2. Então o elemento 2 pertence a ele, a esse ideal, mas 2 não pertence a ele, porque 2 não é um múltiplo de x. Então isso mostra que essa inclusão aqui é uma inclusão estrita, né? Então, é uma inclusão estrita. Essa outra inclusão é estrita porque a gente viu numa aula passada, quando eu falei de ideias principais, eu dei esse exemplo, eu mostrei que um não pertence a esse ideal. Então, mais um pertence a ele, né? Porque ele é o anel. Então, é um exemplo de ideal, esse aqui é um ideal, né? Que é principal, gerado por um polinômio irredutível, mas não é maximal, no sentido que existe um ideal contido em A propriamente, né, e contendo esse aqui propriamente, né? Então, as relações de inclusão em Z de X ou em outros anéis diferentes, que por exemplo, anéis de polinômios onde o anel dos coeficientes não é um corpo, as relações de inclusão nesse caso são bem mais complicadas. Bom, são mais complicadas, né? Agora, por exemplo, por outro lado, esse cara aqui, esse ideal aqui, ele é maximal, né? Mas isso eu não vou demonstrar agora, mas se você quer pensar sobre isso, né? Você pode pensar sobre essas coisas. Agora vamos só para terminar o exemplo, o que é que você pode perguntar? Mas se eu considerar o mesmo ideal em Q de x, né? Vamos considerar esse mesmo ideal aqui, né? Porque o que acontece a esse ideal em Q de x? Bom, esse ideal é igual a simplesmente, né? É igual a Q de x, por quê? Porque esse ideal, ele contém um elemento 2 que... então, por que é igual a Q de x? Porque se eu pego um polinômio qualquer, né? P de x, então vamos chamar isso aqui de i, né? Isso é ideal aqui. Se P de x é um ideal qualquer, né?
Então, eu posso escrever p de x como, e agora usando coeficientes, né? Então, eu posso escrever como 2 multiplicado por 1 meio p de x, né? Então, pertence a i, certo? Porque esse aqui pertence a i, né? Porque i é o ideal gerado por esses dois, né? E esse cara é um elemento do anel, né? Que é de x, porque eu estou fazendo o meio, que é um elemento de q, então é multiplicado por p de x, que é um polinômio de q de x, né? Eu estou multiplicando por o meio é um coeficiente, porque é um número racional. Então você vê que todo polinômio em q de x pertence a i, né? Então isso mostra exatamente que vale a igualdade aqui, né? Por que mostrar que vale a igualdade? Bom, porque a igualdade são duas implicações e inclusões. Agora, essa inclusão é óbvia, porque I é um ideal de Q de X, então está contido nele, né? O que é que eu mostrei aqui embaixo? Eu mostrei a outra inclusão, né? Por que eu mostrei a outra inclusão? Porque eu peguei um polinômio em Q de X e mostrei que pertence a I, né? Então eu mostrei essa inclusão aqui, certo? Então, o que é que eu mostrei nessa parêntese aqui? Nessa parêntese, né? Nessa parêntese aqui, eu mostrei, é o argumento para mostrar essa igualdade aqui. Essa igualdade aqui, como essa igualdade aqui vale, então esse ideal aqui, na verdade, não é um ideal próprio de Q de x, é igual a Q de x, né? Então, é por isso que obviamente, a situação é a mesma que no slide anterior, ou seja, o ideal gerado por x está contido no ideal gerado por x é por 2, que está contido em q de x, é verdade, mas nesse caso aqui, aqui você tem igualdade aqui. Esse aqui e esse aqui são iguais, né? Então, essa inclusão não fala nada sobre a maximalidade dele, né? Então, essa é a diferença entre ter um anel de coeficientes que é um corpo e um anel de coeficientes que não é um corpo, né? É uma das diferenças, porque alguns ideais, se os coeficientes, dependendo de onde vivem os coeficientes, alguns ideais são ou não são maximais, e vale inclusões, bom, é, e, e alguns ideais são ou não são iguais ao anel todo, né, etc. Então, mudar o anel de coeficientes dá anéis muito diferentes entre eles. E uma outra coisa que, bom, por exemplo, a gente viu que em Z, né, são exercícios só para lembrar de algumas coisas muito simples, teóricas, muito simples que a gente viu, que, por exemplo, o ideal gerado por 12 e 26, né, por dois elementos 12 e 26, é igual ao ideal gerado pelo MDC, né? MDC, entre 12 e 26. Agora, para calcular o MDC nesse caso é muito simples, porque você pode fatorar os dois, né, e pegar o maior divisor comum, que é igual a 2, né? A gente viu isso e mostrou isso usando o algoritmo de Euclides, né? Mostrou que vale essa igualdade. E também em Q de x, né? Eh, eu vou fazer isso para ter um pouco mais de espaço aqui. E, então, no caso de Z, isso aqui vai ser gerado por 2, como eu falei, né? E em Q de x, por exemplo, o ideal gerado por x ao quadrado menos 4 e x ao cubo menos 8, né? É, é igual ao gerado por x menos 2, porque quando você faz a fatoração, x ao quadrado menos 4 é x menos 2, x mais 2, né? É um produto notável. Por outro lado, x ao cubo menos 8 é também, em algum sentido, um produto notável, porque
Vamos ver se eu bom, vamos fazer esse exercício então, só para... Agora eu não estou lembrando a fatoração dele, mas eu posso fazer o que para fatorar x ao cubo menos 8? Eu posso fazer uma divisão com o resto, né? X ao cubo menos 8 dividido por x menos 2, então me dá x ao quadrado, x ao cubo menos 2x ao quadrado, subtraindo 2x ao quadrado menos 8, né? Então, mais 2x, 2x ao quadrado menos 4x, subtraindo 4x menos 8, divido 4, né? Então é isso que me dá 4x menos 8 e subtraindo 0, como deve ser, o resto tem que ser 0. Então, outro fator que está aqui é x ao quadrado mais 2x mais 4, né? Mais 2x mais 4. Agora, esse cara, ele é irredutível em Q de x, né? Em Q de x, porque o discriminante, porque é um polinômio de grau 2. Para verificar se é irredutível, é suficiente determinar se o discriminante é ou não é um quadrado, né? Porque para poder encontrar as raízes, né, que vão corresponder aos fatores irredutíveis de grau 1, aos dois, no caso, se eles existirem, você tem que ter que a raiz quadrada do discriminante, b ao quadrado menos 4ac, tem que ser um número racional. Então, delta é 4, né? 2 ao quadrado, menos 4 por 4, 16. Então, é menos 12. Então, não é um quadrado, né? Não é um quadrado. Um quadrado é, ou seja, não é um número racional elevado ao quadrado. Por exemplo, 1 meio ao quadrado igual a 1 quarto. 2 ao quadrado igual a 4, 3 ao quadrado igual a 9, né? Menos 12 não é um quadrado, não é um número racional elevado ao quadrado. Por exemplo, mesmo se fosse 12 não seria, né? Porque 12 não é o quadrado de um número racional. 16, por exemplo, é, porque 4 é o quadrado, né? Então, esse polinômio aqui é irredutível. O que significa isso? Que eu consegui escrever esses dois polinômios como produto de irredutíveis, né? Esse aqui e esse outro aqui. E você entende que o fator comum, o único fator comum que eu consigo ver aqui é x menos 2. Que, então é o MDC. Então o ideal gerado por esses dois é igual ao ideal gerado por x menos 2, porque ele é o MDC. Né? E são coisas simples que a gente viu, né, na aula teórica. Então, para poder calcular um gerador de um ideal, que você tem alguns geradores, você quer calcular se você está num anel de polinômios sobre um corpo, né, por exemplo, Q. Então, para encontrar um gerador de um ideal gerado por alguns polinômios, você tem que fazer o MDC e ele vai ser um gerador, né? E, e os outros geradores vão ser ele multiplicados por um elemento inversível, como a gente viu. Porque no caso do anel de polinômios sobre um corpo, os polinômios, os elementos inversíveis de um anel de polinômios sobre um corpo é, é, é são os polinômios constantes não nulos, né? Essas coisas a gente viu, né? Por exemplo, contar os ideais contendo 12, né? Vamos lembrar também disso, isso é muito simples também. Em Z, conte os ideais contendo o ideal principal gerado por 12, né? Então você tem Z aqui em cima, 12 aqui embaixo. Agora 12 é igual a 2 ao quadrado por 3. Então ele tem dois fatores irredutíveis que são 2 e 3. Então eles vão estar aqui em cima. E a interseção entre eles é gerada por 6, certo? Então você já tem essas inclusões aqui.
Depois eu vou comentar mais sobre a interseção entre dois ideais principais, tá? Então, que mais tem? Tem mais outras coisas, né? Por exemplo, esse aqui contém o ideal gerado por 4, né? Que está contido aqui. Então, tem exatamente seis ideais, não, seis ideais, isso, né? Por que seis ideais? Contendo esse aqui embaixo. Porque vamos contar: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ideais contendo o ideal principal gerado por 12, né? Agora, isso corresponde basicamente a contar os divisores de 12, né? Então, como é que eu conto os divisores de 12? Bom, eu posso contar os divisores significa os divisores de 12 são do tipo 2 elevado a A multiplicado por 3 elevado a B, onde A e B, A pode ser 0, 1 ou 2 e B pode ser 0 ou 1, né? Porque os expoentes A e B não podem ultrapassar os dois expoentes, né? Que que aparecem na fatoração de 12, que são 2 elevado a 2 por 3 elevado a 1, né? Então, A pode ser 0, 1 ou 2, e B pode ser 0 ou 1. Então, você tem três escolhas para A, né? Porque 1, 2 e 3, e duas escolhas para B, porque 1 e 2. Então, 2 por 3 é igual a 6. Essa é a ideia, né? Para contar os divisores de um número, certo? E se você faz a lista de todos, né? Por exemplo, 2 elevado a 0 por 3 elevado a 0 me dá 1. E 1 é um divisor, sim, é o gerador do anel Z, né? Se você faz 2 elevado a 1 por 3 elevado a 0, me dá 2. Ou seja, esse divisor aqui. Etc, etc. Desse jeito você encontra todos os divisores, né? Variando o Azinho em 0, 1 e 2 e o Bzinho em 0 e 1, ou 1. Agora, no caso a mesma coisa em Q de x, né? Conte os divisores, conte os ideais de Q de x contendo o ideal I gerado, não, contendo o ideal gerado por x ao cubo menos x. Então aqui você tem que x ao cubo menos x pode ser, bom, você pode colocar x em evidência, né? X por x ao quadrado menos 1, e depois você pode terminar a fatoração x menos 1, x mais 1. É um produto notável, né? Então, nesse caso aqui, você tem, vamos escrever a mesma coisa. X ao cubo menos x aqui embaixo, o anel todo aqui em cima, né? Ele tem três fatores irredutíveis, x menos 1, x mais 1. E nesse caso você tem... bom, você pode ter, por exemplo, x por x menos 1, que é a interseção entre esses dois. Então você tem essas inclusões assim. Ou então você pode ter a interseção entre esses dois, que me dá o produto entre eles. Ou então você pode ter a interseção entre ele e ele, que me dá x ao quadrado mais x, né? E depois você tem essas inclusões aqui embaixo, né? Então, nesse caso, basicamente, os divisores são do tipo x elevado a A, x menos 1 elevado a B, x mais 1 elevado a C, e A, B e C estão entre 0 e 1, né? Então, você tem duas escolhas para A, duas escolhas para B, duas para C. Então, isso me dá 8 divisores. E, de fato, né? Se você contar os ideais, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8, né? Tem 8 ideais nesse caso, contendo o ideal principal gerado por x ao cubo menos x. Lembra que tudo isso, né, vale porque... Bom, o que é que eu estou fazendo nesse exercício? Eu estou contando os divisores de um polinômio. Como é que eu estou fazendo isso? Primeiro eu fatoro o polinômio, e depois eu considero todas as combinações dos divisores irredutíveis, né? Eu posso fazer isso porque os ideais de t de x contendo um dado ideal principal, em particular, como eles são ideais de q de x, que é um corpo, eles são todos principais. Então, é por isso que eu procuro os divisores. Como eu já falei, se eu estivesse num anel, por exemplo, z de x, os ideais não seriam todos principais, então contar os ideais contendo um dado ideal não seria tão simples. Você teria que aplicar outro tipo de argumento, né? Porque nem todos os ideais vão ser principais naquele caso. Mas como aqui nos nossos casos eu estou lidando agora com os dois anéis, né? Z, os inteiros, e K de x onde cai um corpo, que a gente vai também ver o que acontece quando, no lugar de Q, eu tiver outros corpos, por exemplo, Z módulo PZ quando P é um primo. Nesses casos que eu estou considerando, né, todos os ideais são principais, né? Então, e inclusão entre ideais corresponde a uma divisibilidade, então encontrar os ideais contendo um dado ideal corresponde a encontrar os divisores de um gerador do ideal que eu estou considerando. Agora vamos falar um pouco sobre, bom, aqui tem o exercício de interseção de ideais, né? Então, primeiro, vamos mostrar que C, I e J são ideais de A. Então, como eu já falei nesses argumentos, eu já considerei interseção de ideais. Primeiro, vamos mostrar que vale A é sempre um anel comutativo unitário, né? Que vale essa coisa que eu escrevi aqui, é uma proposição, mas é um exercício, né? Porque basicamente eu preciso mostrar que I interseção com J é um ideal de A. Então, tem algumas coisas para mostrar. Então, por exemplo, zero pertence a I, I interseção com J, porque zero pertence a I e zero pertence a J, né? Ou seja, como é que você lembra? Eu estou fazendo a lista dos axiomas que definem um ideal, né? Se você lembra, o primeiro axioma é o fato que ele tem que ser um subgrupo aditivo de A. E isso significa três coisas. A primeira delas é que zero pertence a ele, né? Mas zero pertencente à interseção desse I e J é verdade, vale, porque, por hipótese, I e J são ideais de A. Então, eles contêm zero, eles são ideais de A. Então, a interseção contém o zero, porque zero está nos dois, né? Agora, o segundo axioma é que, por exemplo, se x pertence a I interseção J, então menos x também tem que pertencer a I interseção J. E isso é porque, bom, vamos traduzir. Essa hipótese, né, significa que x pertence a I e x pertence a J. Então, como I e J são ideais, eu estou falando isso sem escrever tudo, né? Mas você entende que se eu quisesse ser mais formal, eu precisaria escrever como I e J são ideais, etc, etc, né? Mas esse aqui é um exercício muito simples, entende? Eu sugiro que se você tiver que escrever uma demonstração parecida numa prova, que você escreva direitinho, sabe? Como I e J são ideais, vale isso e vale aquilo. O que é que isso eu posso deduzir? Eu posso, por exemplo, como I é um ideal, menos X pertence a I, porque I é um ideal, contém I, X, então ele tem que conter menos X, né? E menos X também pertence a J, porque J é ideal, né? Que contém X, então menos X pertence... E isso significa exatamente
que menos x pertence à interseção. Né? Agora, eu estou indo um pouco mais rápido porque a gente tem que evoluir, né, nas argumentações. Ou seja, existem coisas nas demonstrações que são triviais e coisas que não são triviais. Agora, esses axiomas, assim, eles não têm uma grande dificuldade, assim. Você tem só que entender o que é que está acontecendo. Se você entendeu o que é que está acontecendo, então você pode explicar, assim, como é que funciona a demonstração, né? E vai ser claro que o que é que está acontecendo, assim. A questão é que se você entendeu claramente o que está acontecendo, você também consegue explicar isso claramente, né? Então, agora o item 3 é se você tem dois elementos, se x e y são dois elementos de interseção com j, então x mais y tem que pertencer à interseção com j, né? Mas é a mesma é o mesmo argumento, ou seja, x pertence a i, y pertence a i, isso implica, por como i é ideal, que x mais y pertence a i, né? Eu teria que escrever porque i é ideal, mas eu não estou escrevendo isso porque por motivo de espaço, mas se eu quisesse ser formal, eu teria que escrever, né? Eu estou usando que i é um ideal, né? É o mesmo argumento. X pertence a j, y pertence a j, implica que x mais y pertence a j, porque j é ideal. Por hipótese, está escrito aqui em cima, i e j são ideais de A, certo? Então, essas duas coisas juntas, né, implicam exatamente que x mais j pertence aos dois, né? Então, pertence à interseção. Então, isso aqui é a terceira coisa para verificar. É a última coisa que eu vou escrever aqui porque não tem mais espaço, né? E a última coisa que você lembra é aquele outro axioma da definição de ideal. Então, vamos chamar de 4, né? É que se x pertence à interseção j e A pertence a A, né? Esse aqui era um axioma, então AX pertence à interseção com J, né? Eu preciso mostrar isso. Então vamos mostrar isso. Bom, x pertence a I implica que AX pertence a I, porque I é ideal, né? I é um ideal. Vamos escrever nesse caso assim, só para, né? Então ele verifica, ele satisfaz aquele segundo axioma, né? Que é exatamente esse axioma aqui, né? Ele não sei se vale para I interseção J, mas com certeza ele vale para I, porque I é um ideal, né? É a mesma coisa, como x pertence a j, né, porque I tá x está na interseção, isso implica que a x pertence a j porque I é um ideal j é um ideal de A, né? Agora, esses dois fatos juntos, né, então vamos escrever desse jeito, implicam que a x pertence à interseção. É uma demonstração muito simples, né? Que mostra que se você tem dois ideais de um anel, a interseção é também um ideal. Agora, vamos olhar no caso de Z, né? O que é que acontece em Z? E também em K de X quando cai um corpo. Vai acontecer a mesma coisa. Então, em Z, o que é que acontece? Se eu tenho A e B em Z, eu posso considerar a interseção entre o ideal gerado por A e o ideal gerado por B. O que é isso? Bom, a gente viu nos exemplos anteriores que parecia que fosse o ideal gerado pelo produto entre eles. Mas isso não é verdade. Isso é igual ao gerado pelo MC entre A e B. Tá?
Então, ou seja, eu não vou escrever a demonstração assim, eu vou só explicar com palavras, mas você pode escrever uma demonstração formal, né? Mas o que é que significa estar nessa interseção? Significa que um elemento que está nessa interseção tem que ser um múltiplo de A, mas também tem que ser um múltiplo de B. Então, tem que ser um múltiplo de A e de B. Então, isso mostra que o MMC, que seria o menor múltiplo comum, né? Obviamente ele pertence a essa interseção porque é um múltiplo de A e de B. Aí você tem que argumentar que vale a outra inclusão também, mas isso é muito fácil. Agora, por exemplo, se eu tenho o ideal gerado por 4, interseção com o ideal gerado por 6, isso é igual ao ideal gerado pelo MMC, que é igual a 12, certo? O MMC entre 4 e 6. E eu apliquei um argumento parecido quando eu fiz esses diagramas no slide anterior, né? Agora, uma outra coisa, uma, um, bom, e também a mesma coisa vale para Q de x, né? Ou K de x quando cai um corpo. Então, em Q de x você tem, por exemplo, não sei, eh, x ao quadrado, interseção com x por x mais 1, né? Isso aqui é igual ao gerado pelo MMC, que é x ao quadrado por x mais 1. Então, não é o produto dos dois, né? Porque o produto seria x ao cubo por x mais 1, mas é o MMC, né? Agora, é, o menor múltiplo comum. Eu estou supondo assim que você tenha uma ideia do que é o menor múltiplo comum de dois números ou de dois polinômios, né? É o menor entre os múltiplos comuns, né? Você pega, então quando você fatora, se você conseguir fatorar o polinômio, para cada fator você tem que considerar nos dois polinômios o máximo expoente que aparece, né? E você vai obter assim o menor múltiplo comum. E se você pegar o mínimo expoente, você obtém o maior divisor comum. E analogamente, aqui tem um outro exercício que eu não vou fazer, mas que fala que C, I e J são ideais de A. Eu posso considerar I mais J igual a todas as somas, Izinho mais Jzinho, com I pertencente a I e J pertencente a J, né? É uma ideal de A, né? E em Z ou K de X ou K de X com K corpo, né? É, se eu tenho ideal gerado por A mais ideal gerado por B, isso é exatamente o ideal gerado por A e por B. É quase a definição, então assim, não tem muito para demonstrar assim, aqui. E a gente viu que isso aqui é igual ao gerado pelo GDC, pelo MDC, né? Maior divisor comum entre A e B. Então tá. É, agora, então vamos passar para um exercício. Bom, eu já fiz exercícios onde eu fatorei polinômios de grau 2 usando a fórmula de Bhaskara. Então eu acho que eu vou passar para essa a segunda sessão, né? Que é a fatoração. E vamos
considerar, aqui tem vários. É, ok, vamos fazer esse aqui, por exemplo. É, quais são os ideais de cada x contendo i gerado por x ao cubo mais x menos 3, né? Se trata de fatorar esse polinômio, então, onde k pode ser igual a q ou k igual a z módulo pz, então vamos fazer todos esses casos com p igual 2, 3, 5, 7. Então, aqui vai ter 5 casos, né, que a gente tem que olhar nesse exercício. O corpo K pode ser o corpo dos números racionais, Q, ou então Z módulo PZ com P igual a 2, 3, 5 ou 7, né? É, ah, agora, no caso de Q, né, você lembra que para fatorar os polinômios, você tem... Então, vamos fazer esse caso, K igual a Q, né? Então, primeiro, p de x, o nosso polinômio, né, é igual a x ao cubo mais x menos 3. Então, ele é um polinômio harmônico com coeficientes inteiros, ele tem grau 3. Se ele é redutível, a gente quer estudar a fatoração. Então, supondo que ele seja redutível, então, como ele tem grau 3, ele precisa ter um fator de grau 1. A gente viu isso, né? Porque o grau de um fator tem que ser menor que 3, então é 1 ou 2. Por outro lado, se é 2, então o outro fator, né, tem grau 1. Então, em todo caso, existe um fator de grau 1, se ele é redutível. Eu estou supondo, por hipótese, que ele é redutível, né? Se eu encontrar uma contradição, no final, significa simplesmente que ele é irredutível, né? Então, em todo caso, eu vou ter a minha resposta. Então, se ele tem um fator de grau 1, né, que é o caso que a gente tem que analisar, ou seja, se ele é redutível, então ele tem um fator de grau 1. Se ele tem um fator de grau 1, né, então ele tem uma raiz racional. A gente viu isso na aula teórica. Se ele tem uma raiz racional, então essa raiz é inteira, porque o polinômio é harmônico com coeficientes inteiros. A gente viu isso na aula teórica. Uma raiz inteira tem que ser um divisor de p de zero. Então vamos calcular p de zero, né? Tudo isso, na verdade, que eu falei, né, sem escrever, numa demonstração formal você teria que escrever tudo isso, né? Então p de zero igual a menos 3, né? Porque substituindo x igual a zero me dá menos 3. Agora, quais são os divisores de menos 3? São mais ou menos 1 e mais ou menos 3, né? São todos os divisores de menos 3. Então, a gente, eles são as candidatas raízes. Então, para saber se esse p de x tem uma raiz, eu preciso calcular, por exemplo, p de 1 me dá 2 menos 3 menos 1, né? Eu estou substituindo o valor, x igual, então, p de menos 1, né? Me dá menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, substituindo, né? P de 3 me dá 3 ao cubo é 27, mais 3 menos 3, 27. P de menos 3 é menos 27, menos 3 menos 3, então menos 33. Então, todos eles não são iguais a zero, diferente de zero, diferente de zero, diferente de zero, diferente de zero, né? Então, P de x é irredutível, né? É irredutível, então
esse polinômio aqui, eu vou fazer isso, depois eu lembro o que eu preciso fazer depois, né? Nesse primeiro caso, a gente descobriu que esse polinômio aqui é irredutível, né? Porque a gente não encontrou nenhum fator de grau 1, ele tem grau 3. Então, P de x é irredutível em em Q de x, né? E, então, os únicos ideais contendo P de x, o ideal principal gerado por P de x são o próprio ideal principal gerado por P de x e o outro é esse aqui. Porque 1 e P de x são os únicos divisores de P de x. E o ideal gerado por 1 é igual ao próprio anel Q de x, certo? Então, agora o que é que eu vou fazer? Isso aqui resolve o primeiro caso, eu vou considerar os outros casos. Então, o segundo caso é o caso em que o corpo K dos coeficientes, né? Então, K, que é o corpo dos coeficientes, é igual a Z módulo 2Z, né? Então, nesse caso, o que que acontece? Bom, primeiro, eu posso escrever P de x reduzindo os coeficientes módulo 2, então x ao cubo mais x mais 1. Eu reduzi tudo módulo 2, menos 3 é congruente a 1 módulo 2, né? E aí, a mesma coisa vale até um certo ponto que eu já falei para quê, ou seja, ele tem grau 3, né? Então, se ele é redutível, ele tem que ter um fator de grau 1. Mas então ele tem que ter uma raiz em K, né? No caso de Q de x, ele tinha que ter uma raiz racional, aqui ele tem que ter uma raiz no corpo dos coeficientes. Mas o corpo dos coeficientes tem só dois elementos, que são 0 e 1. Então, para saber se ele tem raízes em K, é suficiente substituir, mas P de 0 é igual a 1, que é diferente de 0, P de 1 é igual também a 1, porque 1 mais 1, né, é igual a 1, módulo 2, que é diferente de 0. Né? Eu estou substituindo o valor 1 em P de x. Então, P de x é irredutível, P de x é irredutível. Observe que aqui eu não estou usando aquela questão de dividir P de 0, porque aqui é muito mais fácil, porque é irredutível onde? Em z módulo 2z de x. Você lembra? É, então, os ideais contendo ele, os ideais contendo o ideal gerado por P de x, né, são o ideal gerado por 1 e o ideal gerado por P de x. No caso de Q de x, né, quando eu falei se ele é redutível, então ele tem que ter uma raiz racional. Por que eu continuei com aquele critério das raízes inteiras? Porque eu não consigo fazer uma coisa parecida com a que eu fiz aqui, ou seja, pegar todos os números racionais e substituir para ver se me dá zero. Por que eu não consigo fazer isso? Bom, porque os números racionais têm infinitos números racionais, então não tem como substituir todos eles. Agora, então é, vamos considerar um caso.
3. Então, nesse caso, é um pouco diferente, né? P de x é igual a x ao cubo mais x. Porque reduzindo 3, né, módulo 3 me dá 0. Então, esse caso, aqui eu já tenho uma fatoração, que é x por x ao quadrado mais 1, né? Então, agora eu preciso fatorar o segundo fator. Então, como é que eu fatoro o segundo fator? Então, vamos chamar o segundo fator de q de x, esse aqui, q de x. Então, o mesmo critério que eu já falei. Aqui tem 3 possibilidades para uma raiz, né? Ele tem grau 2, então q de 0 é igual a 1, que é diferente de 0. Q de 1 é igual a 1 mais 1, 2, que é diferente de 0, módulo 3, né? E Q de 2 é igual a 4 mais 1, 5, que também é diferente de 0, módulo 3. Então, significa que Q de x é irredutível em z módulo 3z de x, né? Em z módulo 3z de x. Então, quais são os ideais? Os ideais contendo principal gerado por p de x são, bom, 1 e p de x, eles são sempre lá, né, na lista. Mas tem também o quê? Tem também o ideal gerado por x e o ideal gerado por x ao quadrado mais 1, né? Eu estou fazendo a lista de todos os divisores de p de x. Eu tenho a fatoração, eu posso fazer a lista de todos os divisores, a menos de associados, ou seja, multiplicar por polinômios constantes não nulos. Agora, vamos examinar o caso de z módulo 5z, né? E depois 7. Então, esse exercício, ele considera vários casos, né? Então, z módulo 5z, então tá aqui embaixo. Então, primeiro eu vou reduzir, né, p de x, módulo 5, então me dá x ao cubo mais x mais 2, reduzindo módulo 5, né, menos 3 é congruente a 2 módulo 5, e aqui eu preciso aplicar o mesmo argumento, então eu preciso calcular p de 0, p de 1, p de 2, p de 3 e p de 4, para saber se uma delas, desses 0, 1, 2, 3 e 4, ou seja, um elemento de K é uma raiz ou não. Mas P de 0 é igual a 2, que não é igual a 0. P de 1 é igual a 4, né? 1 mais 2, 4, que não é igual a 0 também. P de 2 é igual a 2 ao cubo, 8, né? Mais 2, mais 2, ou seja, 12, que é igual a 2, módulo 5, né? Não é igual a 0. P de 3 é igual a 3 ao cubo, 27, mais 3, mais 2, que é igual a 32, que é igual a 2, que não é igual a 0 também. E agora, para calcular p de 4, vale a pena escrever 4 como menos 1, né? Porque 4 é igual a menos 1, certo? Módulo 5. Porque 4 ao cubo é difícil para fazer, mas menos 1 ao cubo não, porque é menos 1, né? Mais 2, que é igual a 0 agora. Então, a gente encontrou uma raiz, que é menos 1, né? Menos 1 é uma raiz desse polinômio. Então, o que a gente descobriu? Que p de 4 é igual a 0, né? Então, vamos fazer a divisão com o resto, porque a gente sabe que quando você tem uma raiz, você pode, por exemplo, 4, então x menos 4 vai ser um fator do polinômio. Então,
vamos fazer essa divisão com o resto vai ser zero, né? A gente sabe. X ao cubo menos 4x ao quadrado, 4x ao quadrado mais x, né? Vamos dividir 4x, né? 4x ao quadrado menos 16 x mais 16 é igual a 1, né? Módulo 5. Então eu posso escrever simplesmente x, porque eu posso já reduzir tudo ao módulo 5, certo? Não faz sentido escrever 16, porque isso complica as contas. É melhor reduzir tudo ao módulo 5 assim que aparecer. E agora, subtraindo, né, me dá 2x, divido por 2, divido 2x por x, me dá 2, e aqui eu escrevo 2x menos 8, espera, talvez tenha algum problema aqui, o que é que eu fiz? Deixa eu ver. Ah, sim, claro, eu esqueci do 2, né, obviamente. Quando eu subtraí aqui, eu esqueci que tem um 2 aqui. Então tem um 2 aqui também, certo. Agora, subtraindo, né, me dá 10, né, mais 10 é igual a zero, módulo 5, né. Então, esse aqui é outro fator, né. Isso aqui implica que p de x pode ser fatorado como x menos 4 por x ao quadrado mais 4x mais 2. Aí então, agora eu não vou escrever de novo, né, mas os ideais contendo o ideal gerado por p de x são, como você vê aqui à esquerda, né, você vê, são o gerado por 1, gerado por x menos 4, gerado por x ao quadrado mais 4x mais 2, e gerado por o próprio p de x, né. E agora vamos fazer o último caso, que é quando p igual a 7, né. Então, nesse último caso, a gente tem que o corpo dos coeficientes é z módulo 7z. E aqui é a mesma lógica. Então, se você vai substituindo, né, você vai encontrar que 2 é uma raiz, porque p de 2 é igual a 8 mais 2 menos 3, que é igual a 10 menos 3, que é igual a 7, que é igual a zero, né, módulo 7. E aí você faz a divisão com o resto. E menos 3 é congruente a 4, né? Você faz a divisão com o resto, eu não vou fazer tudo de novo, vai dar x menos 2, x ao quadrado mais 2x mais 5. Sim, e também você tem que, como talvez eu esqueci de falar no caso anterior, você tem que mostrar que se esse outro fator é ou não é redutível, né? Ulteriormente redutível. Então, nesse caso também, ele vai ser irredutível, né? A técnica é a mesma, né? Você pode substituir os valores ou então aplicar a fórmula de Bhaskara. E aí você obtém quais são os ideais, ou seja, todos os divisores, né? Da fatoração você deduz os divisores. E aqui tem... Sim, agora... deixa eu ver um momento aqui. Olha, o que eu queria fazer agora é o seguinte. Eu queria fazer um exercício de contar os ideais
para terminar, porque depois também você tem mais vídeos sobre essa parte, você tem vários exercícios também. Então vamos vídeos que vão seguir esse vídeo aqui, né? Então vamos fazer esse exercício aqui, contar os polinômios irredutíveis de grau 3. Em z módulo 2 z de x. Então, qual é a cara de um polinômio de grau 3? Bom, o polinômio de grau 3 ele tem que ser ax ao cubo mais bx ao quadrado mais bx ao quadrado mais cx mais d, né? Com a, b, c, d pertencente a z módulo 2z e também a tem que ser diferente de zero, né? Porque o grau é 3. Mas a diferente de zero, né? Implica que A igual a 1, porque lembra que o anel Z módulo 2Z, ele tem só dois elementos, que são 0 e 1, né? Quando eu escrevo elementos de Z módulo PZ ou Z módulo NZ, geralmente eu não escrevo o tempo todo classe, 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 né? É um abuso de notação. Ou seja, 0 e 1 não são os números naturais 0 e 1, mas são as classes, né, módulo 2, de 0 e de 1. Então significa que esse A que está aqui pode ser eliminado, porque é igual a 1. Se um elemento não é 0, se um elemento do conjunto 0, 1 não é 0, então tem que ser 1. Né? Ou seja, A diferente de 0 implica que A é igual a 1. Né? Então, quantas escolhas você tem aqui? Você tem duas escolhas para B, duas para C, duas para D. Então, no final, você vai obter 8 polinômios. Né? Quais são esses 8 polinômios? Bom, tem x ao cubo, né? Depois tem x ao cubo mais x ao quadrado. Depois tem x ao cubo mais x. Tem x ao cubo mais 1, né? E depois tem os que tem três termos, né? X ao cubo mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x ao quadrado mais 1, x ao cubo mais x mais 1, e depois o último é o que tem todos os graus, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Agora, a pergunta que ele está fazendo aqui é contar os irredutíveis, né? Então, a gente tem que observar quais deles são redutíveis e então quais deles são irredutíveis. Por exemplo, esse aqui é obviamente redutível porque x ao cubo, né? X por x é um produto de irredutíveis, é um produto de fatores em todo caso. Esse aqui também, porque você vê que x ao quadrado é um divisor dele, né? Pode ser colocado em evidência, então ele é redutível. Esse aqui também, porque o x pode ser colocado em evidência, então ele é redutível. Esse aqui também, porque o x pode ser colocado em evidência, então ele é redutível. Então a gente ficou com 4 polinômios que temos que decidir se eles são ou não são irredutíveis, né? Alguns deles vão ser redutíveis e outros não, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai considerar esses
4 polinômios, né? Então vamos fazer assim. E a gente tem que decidir quais deles são redutíveis e quais não são. Então, por exemplo, x ao cubo menos 1, será que ele é irredutível? Vamos chamar isso aqui de p de x agora. Então ele é... Vamos ver. Se você substituir os valores, né, em 0, 1 e 2, que são os três elementos de... Não, na verdade, são 0 e 1, né? 0 e 1. Então, tem só dois elementos no corpo dos coeficientes. E aqui você vê que P de 1 é igual a 1 mais 1, né? Que é igual a 0. Então, isso mostra que P de x é redutível, né? Redutível, porque ele tem grau 3, ele admite uma raiz em z módulo 2z. Então, ele é divisível pelo polinômio x menos 1. Então, agora eu preciso fazer a divisão com o resto para encontrar a fatoração? Não, porque a única coisa que eu quero saber é se ele admite uma fatoração, né? Então, ele admite uma fatoração, então eu tenho esse polinômio aqui que pode ser eliminado, porque eu descobri que ele é redutível. Eu tô tentando encontrar os irredutíveis, né? Então eu estou eliminando os que são redutíveis. Agora vamos considerar, por exemplo, x ao cubo mais x mais 1. Ou então vamos considerar primeiro x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, porque é parecido. Esse aqui é parecido, né? Porque quando você faz p de 1, né, isso me dá 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 4, que é igual a 0. Então, aqui também p de x é redutível. Então, esse polinômio aqui pode também ser eliminado, né? Porque ele é redutível, ele admite um fator de grau 1. Então, agora a gente ficou com esses dois polinômios, né? Nós vamos fazer assim. Lembra que o anel dos coeficientes é z módulo 2z, e a gente tem dois polinômios para considerar, que são esses dois aqui, né? Então, esses dois vão ser irredutíveis, né? Por quê? Porque x ao cubo mais x ao quadrado mais 1, ele não admite... Bom, ele tem grau 3, né? Se ele fosse redutível, ele admitiria um fator de grau 1, ou seja, uma raiz. Mas p de 0 é igual a 3, que é igual a 1, que é diferente de 0. Não, desculpa, mas é o contrário. P de 0 é igual a 1, que é diferente de 0. E P de 1 é igual a 3, que é igual a 1, que é diferente de 0. Então ele é irredutível. Toma cuidado porque essa coisa das raízes pode ser aplicada para encontrar os fatores de grau 1. Por exemplo, se o polinômio tivesse grau 4, o fato dele não ter raízes significa apenas que ele não tem fatores de grau 1, mas ele poderia ter fatores de grau 2. Mas aqui, nesse caso, a gente sabe, né, que um polinômio de grau 3, que admite um fator de grau 2, admite também um fator de grau 1. Então é por isso que eu estou me concentrando nos fatores de grau 1, né? Se o polinômio tivesse grau 4, essa técnica não seria suficiente para demonstrar a irredutibilidade, tá? E agora vamos considerar o outro polinômio, mas aqui você vai ver que é exatamente o mesmo argumento que mostra que ele é irredutível, porque p de 0 é igual a 1 diferente de 0, e p de 1 é igual a 3 também aqui, que é igual a 1, que é diferente de 0, né? Então ele também é irredutível. Então, a resposta, né, que em z módulo 2z de x tem
dois polinômios irredutíveis de grau 3. Polinômios irredutíveis de grau 3. Tá? Então, esse aqui é a resposta. Agora, sim, você pode fazer exercícios parecidos, né, que vão... Agora, o que é que eu queria fazer? Ok, o que eu queria fazer para terminar, na verdade, eu queria terminar com um exercício um pouco mais... deixa eu ver. Ah, tá aqui. Um pouco mais teórico, né, para terminar esse curso. Então, K corpo, né? F, o conjunto de todas as funções K, de K para K. Então, F é o conjunto de todas as funções de K para K, né? G, de K de X para F, né? A função definida por G de P de X aplicado a A é igual a P de A. Ou seja, G de P de X, né, tem que ser uma função, eu vou só explicar aqui, G de P de X tem que ser uma função de K para K, né, porque é a definição de F. O que é que essa função faz? Bom, ela pega um mazinho, que está em K, e leva ele para onde? Para P de A. É a função polinomial associada ao polinômio P de X. Então, se trata de uma função de K de X para F, né? Agora, o exercício fala, mostre que G é injetiva se somente se K é infinito, né? Então, G é injetiva se e somente se K é infinito. Então, temos que mostrar essas duas implicações aqui, né? F é o conjunto de todas as funções de K para K. K é um corpo, né? Então, tá. Agora, oh, desculpa. Eu estou ganhando um pouco mais de espaço aqui. Então, demonstração disso, né? Em todo caso, eu vou apagar depois, mas você tem tudo escrito aqui à esquerda. Então vamos fazer a primeira implicação. Tem que mostrar que K é infinito, né? Agora, G é injetiva por hipótese. Suponha K finito, suponha que K é finito, por contradição, né? Por contradição. Então, se K é finito, então K ele tem um número finito de elementos. Então, A1, AN, né? Ele tem só um número finito de elementos. Considere o polinômio P de x igual x menos A1, x menos A2, x menos AN é um polinômio de grau n, que é um produto de polinômios de grau 1, né? De n polinômios de grau 1. X menos A1, x menos A2 até x menos AN. Né? Agora, o que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que G de P de x, né?
Quem é g de p de x? Eu quero calcular g de p de x. Você vai ver que isso vai me dar uma contradição, vai contradizer a injetividade de g. G de p de x, ele é uma função de k para k, né? Eleva a azinho, que na verdade os elementos de k são todos esses AI, então, A1 até a n, então eu posso escrever AI, né? Vai levar para onde? Para P de AI. Essa aqui é a definição de G de P de X, né? Mas se você substituir o valor x igual a i nesse produto, né? Dos fatores vai ser exatamente x menos ai, porque os fatores são todos esses x menos a1, x menos a2, até x menos a n, né? Então aqui i é um número natural entre 1 e n, né? Mas P de AI é igual a zero por causa disso, né? Porque o AI menos AI vai ser zero. Então o produto todo desses fatores vai ser zero, independente de quem é esse I, né? Porque substituindo x igual a AI nesse produto, o fator x menos AI, quando você substitui, vai dar AI menos AI, que é igual a zero. Então, zero multiplicado pelos outros fatores, não importa se eles são zero ou não, vai dar zero no final. Então, significa que essa função aqui, que função é? É a função nula. Função nula. Ou seja, ela leva tudo para zero, né? A gente acabou de ver que um AI qualquer que está em K vai para zero, né? Então é a função nula. Por outro lado, é, por outro lado, é, mas se eu considerar g de zero, também é função nula, né? Obviamente. Função nula, né? Ou seja, g de zero significa, vamos pegar o polinômio nulo, vamos aplicar g. Bom, é claro que avaliar o polinômio nulo em qualquer coisa vai me dar sempre zero. Então, você conseguiu encontrar um polinômio p de x, que é esse polinômio aqui, que ele tem grau n, então, em particular, não é o polinômio nulo, né? E outro polinômio, que é distinto dele, diferente, o polinômio nulo não é igual a p de x, como eu acabei de falar, mas g de p de x e g de zero são iguais, os dois entre eles são iguais à função nula. Então, isso contradiz a injetividade de g. Então, g não pode ser injetiva, porque existem dois polinômios distintos com a mesma imagem. Então a função g, isso é uma contradição. Eu não vou escrever isso, né? Mas obviamente teria que ser escrito, mas é isso. É, isso, o fato que dois polinômios distintos, p de x é zero, né, têm a mesma imagem, que a imagem deles é a função nula, implica que é uma contradição. Isso implica que G não pode ser injetiva, então é uma contradição, porque a hipótese que eu coloquei aqui era que G era injetivo. Agora vamos mostrar a outra implicação, né? A outra implicação é também interessante, então suponha que K é infinito, né, agora, suponha K é infinito, e queremos mostrar que G é injetiva, então sejam P1, P2, então P1 de x, P2 de x em K de x, tais que G de P1 de x é igual a G de P2 de x. Eu quero mostrar que P1 de x é igual a P2 de x. Eu não vou escrever essa frase, mas é isso que eu quero mostrar, que P1 de x é a definição de função injetiva, né? Eu tenho dois elementos do domínio com a mesma imagem, aí eu vou mostrar que esses dois elementos são iguais.
E, tá. E, bom, o que significa que g de P1 de x é igual a g de P2 de x? Significa que as funções polinomiais são iguais. Então, significa que P1 de Azinho é igual a P2 de Azinho para todo A em K, né? Para todo A. Então, é exatamente isso que significa que quando você olha P1 e P2 não mais como polinômios, mas como funções polinomiais, ou seja, funções com valores em K, funções de domínio K e codomínio também igual a K, né? Essas duas funções polinomiais são iguais, ou seja, avaliadas em todos os elementos vão dar o mesmo valor. Mas isso pode ser escrito também como P1 de A menos P2 de A é igual a zero, né? P1 de A menos P2 de A é igual a zero. Então, o que é que eu faço? Eu faço seja H de x igual P1 de x menos P2 de x, né? Então, isso vai para todo em K, para P2 de x, né? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que é, é, bom, você lembra do que eu estou falando. Agora o que eu vou fazer é, é continuar, né? Aqui não tenho mais espaço. Então, então, seja h de x igual a isso. Agora, pelo que a gente acabou de dizer, quando você substituiu um valor de k, né? Então, h de azinho, né? Igual P1 de A menos P2 de A. E a gente acabou de dizer que isso aqui vale zero para todo A em K. Então, olha, H de A é igual a zero para todo A em K, mas você lembra que se h de x não é igual a zero, se h de x não é um polinômio nulo, então a gente viu, né, nas aulas teóricas, que o número h de x tem no máximo, n igual grau de h de x raízes, né? No máximo n raízes, onde n é o grau de h de x. Mas a gente acabou de dizer que, na verdade, a gente acabou de encontrar muitas raízes. Todos os elementos de K são raízes de h de x, né? Então, isso contradiz o quê? O fato que K é infinito, você lembra? A hipótese agora é que K é infinito nessa segunda implicação. E a gente acabou de dizer que esse polinômio H tem todos os elementos de K são raízes dele. Mas então ele tem infinitas raízes, né? Porque K é infinito, então h de x tem infinitas raízes. Mas um polinômio não nulo não pode ter infinitas raízes. E num anel de polinômios sobre um corpo. Aqui eu estou usando que K é um corpo de novo, né? Se você olha nas aulas teóricas, quando eu mostrei que um polinômio não nulo admite no máximo n raízes, onde n é o grau do polinômio, eu usei o fato que o anel dos coeficientes era um corpo, para poder usar a divisão é, onde é que eu usei não, onde é que eu usei que era um corpo? Quando tinha um momento em que eu usei a lei de cancelamento, né? Eu falei, aqui tem um produto que é zero, então um dos dois tem que ser zero. Quando eu fiz isso, eu usei, né, que eu estou sobre um corpo. Isso contradiz. Então o que é que eu posso deduzir? Eu falei, se h de x não é zero, não é um polinômio nulo, então contradição, né? Então o que é que isso implica? Que h de x é igual a zero. H de x tem que ser igual a zero.
Mas, se você olha a definição de h de x, o que que significa que h de x é zero? Significa que isso aqui é igual a zero, ou seja, que P1 de x é igual a P2 de x. Né? Que é exatamente o que eu quero mostrar. Eu mostrei que G é injetiva, né? Eu falei, vamos considerar dois polinômios, P1 de x e P2 de x, que têm a mesma imagem, vamos mostrar que são iguais. Agora, argumentando, usando os argumentos que eu usei, eu deduzi que realmente eles são iguais entre eles. Ok, então isso é a última coisa. Depois dessa aula tem mais aulas de mais vídeos sobre exercícios e essas coisas. E até a próxima.